arte de fazer quitandas e ajudar o próximo. Olhares e Trilhas, uma revista semestral para explorar a capacidade criativa dos alunos. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da UFO e a sua importância na discussão de questões raciais. E no Papo Gerais desta semana, Celso Machado entrevista ao professor Hugo Magalhães. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Berlândia de ontem sempre está só começando. Ela faz das quitandas um meio de ajudar ao próximo. Na feira de quitandas conhecemos Dona Pasqualina, que é a personagem desta semana. Confira! Eu vim para Uberlândia em 1938, com 7 anos. Minha mãe fazia só pão. O fraco dela era pão. Era pão e bolo de fubá. Esse ela fazia. Assado com brasa, no fogão de lenha com brasa por cima. Só isso que ela fazia de quitanda. Ela nunca foi quitandeira. Eu tinha 17 anos quando eu casei. Como ele viajava, eu ficava sozinha, não tinha o que fazer, porque eu não entrava nem no armazém, que ele não deixava, o ciúme era demais, não deixava eu entrar nem no armazém. Então, eu comecei a fazer quitanda para vender. A feira de quitanda começou em janeiro de 2004, porque estava difícil demais para fazer a cesta. Nós estávamos tendo muita dificuldade para fazer 9 cestas. Então, eu chamei uma das irmãs para fazer a feira da quitanda. E nós fizemos a primeira. A primeira fizemos pequena, porque era a primeira, né? Ficou com medo de não vender, mas deu resultado. E aí foi aumentando, aumentando. Agora a gente trabalha comigo, 8 mulheres, e fazemos todas as quitandas. Só não faz aqui em casa o pão de queijo, porque não dá tempo. Elas estão aprendendo comigo, elas falam assim, a hora que a senhora não der conta mais, quem vai fazer somos nós, elas falam, né? Nós trabalhamos juntas, mas já vai chegando, nós fazemos uma oração, por favor, não é para falar da vida de ninguém, em nome de ninguém. Pode conversar, pode rir, mas assunto de vida de ninguém não é para ser comentado. E elas me obedecem. Nós fazemos uma rosquinha, um biscoito amanteigado e 2 tipos de bolacha amanteigada na segunda-feira. Na terça-feira nós fazemos rosquinha de queijo, rosquinha de coco, quebrador, né, que é o sequilho, e elas vão embora, nós fazemos mãe benta, bolo, trabalhamos até 11 horas da noite. E no outro dia, na quarta-feira, eu faço 150 rosca e uma outra mulher faz a mesma receita minha, ela faz mais umas 70, 80 rosca. É muito gratificante. Eu, por exemplo, para mim é uma beleza trabalhar e fazer. Eu esqueço de mim, da minha vida, mas agora que eu moro sozinha e Deus, né? E assim, graças a Deus, a casa está tranquila, não falta nada e a gente põe, no final do ano, a gente faz uma cesta mais rica, né? Mais assim, de Natal, mais aquelada, assim, com mais coisas, com mais variedades, de doce, de margarina, a gente faz. E então, é tudo produto da Feira da Quitanda, graças a Deus. Um espaço dedicado a expressões de arte em sala de aula. Uma publicação que contribui para o desenvolvimento da criatividade de alunos. Confira.
A revista Olhares e Trilhas ela começou no ano de 2000 e ela é uma revista dentro de um colégio de aplicação. Um colégio de aplicação é uma escola pública em escala federal inserida dentro de uma universidade. Portanto, é uma revista criada dentro do tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, que é uma proposta fundamental da Universidade Brasileira e também aqui na Universidade Federal de Uberlândia. No ano de 2003, a revista deixa de ser só da área de geografia e passa a ser uma revista voltada para a educação em 2 níveis, tanto para as práticas dos professores em sala de aula, quanto também para pesquisas voltadas para a educação, em escala ampla, seja em geografia, história, literatura, matemática, construção de conceito, relação aluno-professor. O que fica claro também com as publicações que nós recebemos é uma certa busca pelo ideal de alguns autores e muito contraponto do real, né? Então, quando a gente faz a primeira leitura nos trabalhos que chegam, a gente sempre percebe isso. Aquele que está mais ligado ao chão da escola e aquele que é mais idealista, que mostram possibilidades. Se o professor quiser conhecer a revista, ele vai ter um leque amplo de possibilidades de leitura. Desde a proposição de práticas diretas em sala de aula, quanto também grandes pensadores da educação que se propõem mesmo a contribuir para a prática docente. É muito mais fácil hoje você ter acesso a informações, né, a assuntos que te inquietam, que motivam pesquisas, pelo âmbito da internet. E claro, a partir da indexação, que são essas várias bibliotecas digitais, né, ela possibilita que a nossa revista, que é Olhares e Trilhas, esteja também nesse fluxo, né, da nuvem, de que uma pessoa lá no Amapá possa pesquisar um texto que foi publicado aqui. A galeria, ela é uma seção, ela é um item, né, do sumário da revista, e ela surge com o intuito de mostrar, de demonstrar o processo da prática desse professor também. Não só a questão metodológica, teórica, na forma de desenvolvimento teórico, mas tem o desenvolvimento da prática. Como que esse aluno ele consegue colocar no papel ou na questão da bidimensionalidade, no tridimensional, a forma da expressão desse aluno, também no desenvolvimento prático do conceito que ele está estudando. Ela desenvolve com as crianças, ela faz uns desenhos relacionados à criação de personagens, né? E esses alunos, eles desenvolvem esses personagens em desenho. E a Beloni, a professora Beloni, que ela também tem a formação em artes visuais, então ela transforma esses desenhos dos alunos de bidimensional em tridimensional, que seria em bonecas de pano. Então pega o desenho da criança, transforma esse desenho em boneca de pano e aí vai desenvolver um trabalho pedagógico com as crianças, com o boneco, a questão da identidade, da personalidade, enfim, trabalha essas outros conceitos que não sejam só relacionados à arte, né? O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da UFO foi criado em 2006. Com trabalho voltado às questões raciais, o NEAB abre espaço para as discussões de preconceito racial. Veja a seguir. Filósofo, cientista político italiano, Antônio Gramsci, que diz o seguinte: existe uma hegemonia de um determinado grupo social dominante. No nosso caso, a sociedade brasileira, nós sabemos que esse grupo dominante é uma elite branca com ideias, né, e influências europeias, de onde né, gerou o eurocentrismo e o etnocentrismo. O NEAB, ele surge, na verdade, da necessidade que os professores, os técnicos administrativos negros e negras da universidade têm no sentido de ter um lugar de agregação
das questões de discussão, né, de políticas de igualdade racial. Uma conquista que eu digo do NEAB é as cotas raciais hoje na universidade, mas por que eu digo que é isso? Porque nós começamos a discutir antes do governo implementar por força de lei. E a universidade, só por força da lei, é que ela assumiu as cotas raciais, né? Então isso é uma discussão que começou através do NEAB, que ainda não existia, né? Existia imaginariamente, no imaginário ele existia, mas oficialmente não, né? Que isso passa a partir de 2006. Então essa foi uma conquista. A outra, a gente conseguiu criar um fórum na cidade, que é o Fórum de Promoção de Igualdade Racial, que discute assuntos macros. Começamos com o 20 de novembro feriado, que é um marco, né, para a comunidade negra, que já em várias cidades o 20 de novembro já é feriado, aqui ainda não. Criamos, o NEAB conseguiu também, através do fórum, criar o Conselho Municipal de Igualdade Racial, né? É uma ideia que saiu aqui surgiu aqui do núcleo, na articulação com a comunidade negra, né, com o movimento negro. E esse conselho hoje, o NEAB, ele tem assento no conselho, né? Temos 2 coordenadores do núcleo, que é o João Gabriel, que é coordenador de assuntos estudantis, e o professor Elvésio, da Faculdade de Direito, que é o coordenador de assuntos, de ações afirmativas, que são membros desse conselho. Então, isso é uma grande conquista, né, política. O que mais assim, me causou satisfação nesse processo foi ter, né, assim, quebrado os paradigmas, né, internos dentro de uma universidade, dentro de uma instituição de ensino superior. Primeiramente, o núcleo, né, passou a mostrar não só para a comunidade interna da universidade, como a sociedade uberlandense de um modo geral, que a universidade é um espaço público. Por quê? Porque a partir do momento que o núcleo passou a existir, nós fizemos aqui a abertura para que pessoas de setores populares, independentemente de ser negro ou branco, passassem a participar internamente, né, de cursos de formações, de capacitação e qualificação para o debate das relações étnico-raciais. Então nós recebemos aqui pessoas, né, oriundas de setores, né, populares, que passaram a frequentar, que antes entendia que a universidade era assim, era um núcleo fechado, que jamais poderia, né, uma pessoa assim, um cidadão comum, entrar aqui dentro. Então nós quebramos isso. Bom, a maioria das pessoas são contra, né? Elas são contra porque, na realidade, quando você faz essa reserva de vagas, você está tirando de um determinado público a possibilidade de estar entrando na universidade. Você diminui o número de vagas. Então, basicamente, atinge o quê? Atinge a classe média. É muito difícil você poder falar de mérito, que as pessoas partem do mesmo... vamos dizer assim, a gente falar de mérito é muito fácil quando as pessoas partem do mesmo lugar, né? Eu pensar que, por exemplo, 2 pessoas de classe média, elas vão prestar o vestibular e aquela que tiver melhor qualificada vai passar é uma coisa. Outra é eu pensar que um indivíduo que estudou em escola particular a vida toda e que vai competir com um aluno que estudou na escola pública, que tem dificuldades, vamos dizer assim, teve dificuldades de formação, até mesmo por causa da qualidade do ensino público, achar que essa pessoa vai ter condição de competitividade igual. Nós não estamos lutando contra, nós estamos trabalhando a favor, né? Em favor da universidade, uma universidade seja mais engajada do ponto de vista social, não só no muro, como diz, que é um bem público a serviço do Brasil, não no muro que separa a gente, esse muro que diz que está a serviço do Brasil está separando a gente das questões macros, né? Ser negro em uma universidade pública brasileira tem as suas dificuldades, mas ser negro e assumir politicamente algumas de suas identidades imediatas, igual o cabelo, para alguns dessa universidade é uma afronta. Então temos que tentar saber lidar com isso. Olá! No nosso Papo Gerais de hoje, nós vamos relembrar passagens muito interessantes do esporte aqui na nossa cidade. Conosco, o professor Hugo Magalhães. Hugo, você nasceu aonde? Nasci em Pitangui.
Ah, então você é mineiro mesmo da Gema. Tá perto de Pitangui, Pará de Minas. Sabe? E depois você estudou aonde? Estudei em Belo Horizonte, saí de Pitangui com 16 anos. Fui para Belo Horizonte e lá eu acabei de fazer, nessa época não tinha o curso, não fazia-se o segundo grau, em Pitangui não havia. Então eu tive que ir para Belo Horizonte e eu fiz o segundo grau lá, trabalhando, lógico, né? Sempre trabalhando, sabe? E depois você formou em educação? Formei em educação física e eu vim para cá por acaso. Pois é, como que foi isso? Olha, eu pegava carona da escola com o filho com Roberto Cafunga, filho do Cafunga, aquele Cafunga Murilo, mexicano, Monte Silva, Lucas Lauro, Carlai Leira e Nível, desse timaço, né? É um dos ícones do futebol mineiro. Né? Então, eu sempre pegava carona com ele, né? Então, um dia, ele sempre saía atrasado, né? Ia tomar banho no final, e um dia só eu atrasei, aí eu estava na aula de antropologia, ele chegou e falou, ó, você vai comigo, então você anda depressa que eu tenho um compromisso tal hora assistindo a cidade. Eu saí correndo, o Adolfo Guilherme me para. Você conheceu o Adolfo Guilherme, né? Do voleibol. Ah, sim. O treinador do Minas, treinador da seleção brasileira, um cara fantástico, sabe? Eu estava conversando com o Zé Silva, que era professor aqui em Araguari. Ele falou, esse aí eu indico, indicando para mim vir para cá. Eu queria ir para Pitangui, mas lá de primeira eram os sargentos reformados que davam educação física, sabe? Então, eu cheguei, fui pedir aula para o professor Francisco, que era o diretor do colégio, e o Ademar era o professor, inclusive um camarada que sempre trabalhou em cima, sabe? Apesar de não ser formado, ele dava aula direitinho para a gente. Então, eu fui pedir, ele falou, olha, tem o Ademar, você tem que pedir ao Antero Rocha, que era o chefe político lá da terra. Bem, estou em casa, meu pai sempre votou no PSD, ele era do PSD e tal, conchavado com ele. Fui lá, ele pegou, pedi a ele, eu falei, olha, o senhor Chiquinho falou que era para mim, que eu conversar com o senhor para dar as aulas. Eu formei educação física e agora quero vir aqui para Pitangui. Ele falou assim, e o Ademar, o que nós vamos fazer com o Ademar? Eu falei, não, o Ademar é sargento, ele é militar, ele tem outra profissão. Ele falou, não, mas não pode ser assim não. Só sei que ele fechou as portas, eu peguei e vim para cá. Aí você veio para o colégio estadual? Aí as portas todas abriram para mim, uma beleza só. Aí eu conheci o Heitor, sabe, o Heitor, lá na casa do Sebastião, estava esperando o ônibus para mim às 9 horas e o próximo ônibus para Araguari. Então eu procurei o Sebastião, um camarada espetacular, me recebeu de braços abertos, sabe? E o Heitor também. Aí, 8h30 chegou o Heitor lá, né? Falei, você vai para Araguari? Que depois você vai vir passear aqui, deixa de bobagem, eu venho aqui. Me levou lá no Bueno Brandão e me apresentou o Celso Correia. Celso Correia dá 30 aulas para ele. Pitangui não me fechava. Aí eu tinha entrado de férias no banco. Falei, eu vou lá tentar. Estava tentando de todos os lados, né? Vamos ver o que vai sair, né? Então, abriu as portas só. Eu falei, eu tenho que vir para cá, ué. Eu devo muita gratidão ao Uberlândia, sabe? Devo mesmo. Inclusive, logo quando eu cheguei, eu não me achava aqui em Uberlândia, porque, infelizmente, mas é a verdade, mas hoje eu sou uberlandense de coração mesmo, sabe? Defendo Uberlândia de todos os jeitos, sabe? Inclusive, discuto muito com o pessoal lá em Belo Horizonte, quando eu vou visitá-los, mas, então, porque Uberlândia, assim, é um pessoal meio pomposo, né? Não tenho dúvida, é um pessoal meio pomposo, né? Elegante e tal. Eu sempre fui muito escrachado, não ligava para isso, né? Então, eu não me via só. Depois eu tive a felicidade de conhecer o Ataúfo. Aí você foi diretor também da... Fui diretor da Escola de Educação Física, o segundo diretor da Escola de Educação Física. Você sucedeu o Ataúfo? Sucedeu o Ataúfo. Não queria ser diretor de jeito nenhum. O Ataúfo sempre, a hora que acabava as aulas, até saía correndo, sabe? Para o Ataúfo não me pegar. Ele mandava me cercar lá em cima.
E sempre falou, você que vai ser o diretor. Eu falei, não quero não, eu não tenho capacidade para isso não, pelo amor de Deus, me põe. Você vai ser, eu sei que nós não podemos entregar isso aqui para qualquer um, não. A escola está assim, ainda nem sai. Era escola estadual, você sabia, né? E tal. Eu falei, mas isso aí, senão vai acabar. Você tem que aguentar o galho. Aí eu aguentei o galho, né? Fui obrigado, né? Foi muito difícil, né? Porque eu peguei ó, num período de transição da universidade, né? Passando para a federal, né? Passando para a particular, nós passamos 6 meses sem receber isso. Aquilo para se administrar esse pessoal não era mole, não, sabe? Então, enfrentei essa barra também. Mas foi muito bom, viu? Eu cresci muito. E o Berlândia Esporte? Berlândia Esporte, nossa senhora, tem boas passagens de lá também, sabe? Eu conheci o Evaristo de Macedo aqui, né? Um dia eu acabei de dar aula na educação física e via descendo, passei lá no Berlândia Esporte, né? E me apresentei o Evaristo Macedo. Eu falei, eu sou formado em educação física. Então nós batemos um papo, ele simpatizou comigo também, sabe? E aí você foi para lá? Eu fui para lá, ajudei ele. Isso foi que ano, você lembra, não? Foi em 1970. 70 ou 71. Deve ter sido, foi aí mesmo, foi na época da... Foi quando o Renato foi pro Atlético. O Atlético, é. Era a época da tabela dirigida, né? Você lembra? O time do Berlândia era tão bom. Nossa senhora, era um timaço. Era Renato, Paulo, Vitor, Neriberto e Carlinhos. Era o Alemão e esse de Araguari, Hamilton. E o Hamilton. Quinzito, Fazendeiro, o Ferreira, né? Marco Antônio e Reis. Sim. Nossa senhora, isso era um timaço. Isso era time para ninguém poder ver. Era o terceiro time de Minas Gerais, né? Ficou na frente, em 1970, ficou na frente do América. Primeiro foi o Cruzeiro, o Atlético e nesse ano, você lembra que o Berlândia teve que fazer os 2 jogos com o Atlético lá no Mineirão por causa dessa tabela dirigida, né? Porque na tabela dirigida, quem estava em primeiro lugar não jogava no interior. Não jogava no interior, isso mesmo. Nossa. E o Reis? Nossa, o Reis era um jogador espetacular, viu? E eu te contei a passagem dele, né? O Evaristo Macedo, o sogro do Evaristo Macedo, estava passando muito mal. E eu fiquei dirigindo o time. Eu tive outra passagem antes com o Dunga só. Inclusive com o Carrara. O Dunga chegou lá tonto, queria treinar. E o Carrara falou assim, ó, o Dunga tá querendo treinar. Eu falei, ó, o Quelomão, eu falei, nossa senhora, não tem nem... Eu falei, o Carrara, enfrenta essa pra mim, não, pelo amor de Deus. E ele queria treinar, e tontinho. Aí ele pegou, contornou, não deixou não, né? E nesse dia, eu que dei o treino. O Evaristo o sogro dele estava passando muito mal, ele estava para o Rio de Janeiro. E eu fiquei dando treino. E ele já tinha falado, você dá o treino para mim e eu quem vou dirigir. Eu chego sábado cedo a tempo de dar a recreação. Eu fui dar aula, né? Eu dava aula ainda no TC ainda, de manhã. Aí fui dar aula. Meio-dia, meia hora que eu tô descendo para casa, né? Eu morava ali no hotel Santos Dumont, ali na rua Santos Dumont, né? Aí tá o Filhinho e o Evaristo Macedo. Cadê o Reis? Eu falei, não sei, ué. Não sei do Reis, não. Inclusive, não falei não, porque eu sabia do estupinho do Evaristo, né? Eu falei, não sei do Reis, não. Ele treinou ontem e tal. Ele treinou normalmente. Aí nós ficamos lá na batalha. Aí foi 1 hora mais ou menos, descobriram o Reis. O Reis estava preso. Aí a Evaristo falou assim, não, agora pede para aguentar a mão lá, pelo menos até as 5 horas da tarde, para ficar concentrado lá. Domingo jogou contra o Atlético para pagar o passo do Renato. E o Reis, então, passou a concentração na cadeia. Passou a concentração na cadeia. Dormiu à noite na cadeia, tinha brigado com a mulher só. Depois nós ficamos sabendo, tinha brigado com a mulher. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas a gente volta no próximo programa com a segunda parte da nossa conversa com o professor Hugo Magalhães. Até lá.
E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.